Como ensinar produção de texto para o meu aluno? Como melhorar as produções de texto da minha turma? Às vezes a gente propõe a produção de texto, a gente mostra o assunto, a gente dá todas as instruções de como o texto deve ser composto e na hora que a gente vai ler dá vontade de chorar, não é verdade? Eu sei bem o que é isso. E parece que a criança não escutou nada que você falou. E eu vou te contar uma coisa, não escutou mesmo não. Existe todo um trabalho a ser feito antes de propor uma produção de texto para que ela saia do jeito que a gente precisa. E é disso que eu vou falar aqui para você hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo uma lista de links úteis, atividades bacanas para trabalhar aqueles pontinhos de dificuldade que a nossa turma tem e você conseguir sucesso com os seus aluninhos também. Bom, vamos ao assunto então do nosso vídeo. A produção de texto lá no ensino fundamental é diferente daquela redação do Enem, do texto argumentativo e tudo mais. O que a gente trabalha no ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, que é aqui, né, o que o canal aborda? Para saber disso, a gente precisa recorrer à BNCC. Ludmila, você gosta demais da BNCC, toda hora você fala disso, gente, não é questão de gostar, é questão da gente se adequar à proposta que a gente tem, ao que a gente precisa fazer. Não vou ficar lendo habilidade toda a vida aqui, eu só quero te mostrar a estrutura das habilidades que vão falar da produção de texto, para depois trazer para você 5 passos, 5 atividades, 5 práticas para você conseguir melhorar a produção de texto dos seus alunos. 5 coisas que você vai fazer lá dentro da sua sala, tá bom? Então vamos lá. Nós temos um eixo, na verdade um eixo aqui em língua portuguesa a gente vai chamar de práticas de linguagem. Né? A gente tem um eixo que é o da produção de texto, né? Escrita autônoma e compartilhada. E lá as habilidades, toda habilidade da BNCC tem um verbo, um modificador do verbo e um complemento. Não é isso? Verbo, modificador do verbo e complemento. E aí, a gente tem assim, o verbo é a ação cognitiva, né? O processo cognitivo. No caso aqui, será produzir. Quer ver? Eu vou no terceiro ano, a gente tem produzir cartas digitais, veículos de mídia. No terceiro ano ainda, produzir anúncios publicitários, textos, campanha de conscientização. No quarto ano, a gente tem produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar. No quinto ano, a gente tem produzir roteiro, edição de reportagem digital e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a gente tem aqui produzir. É produzir, é produção de texto, né? Então, a criança vai ter que escrever. Aí vem produzir o quê? Eu já li de cada um aqui, né? Desses exemplos que eu te dei, que não é tudo que tem lá, mas eu já te dei aqui alguns exemplos. Produzir carta, produzir notícia, produzir texto, campanha publicitária, produzir reportagem. E aí, lá no finalzinho, naquela parte que dá um contexto ou especificidades, sempre vem assim, de acordo com as convenções do gênero, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Isso vem em quase todas as habilidades que a gente vai trabalhar de produção de texto. O que isso significa? Que a produção de texto no ensino fundamental é uma produção de texto voltada aos gêneros textuais trabalhados. As habilidades de produção de texto, se a gente lê desatentamente, elas parecem até que são uma repetição das habilidades de leitura. Aparece lá uma habilidade de leitura, uma lista de gêneros de acordo com, né, considerando a situação e o tema e o assunto, e depois vem a mesma lista com as mesmas, né, os mesmos dizeres no final. Mas o verbo primeiro é ler, entender, compreender, não sei o quê, e aqui no caso da produção de texto é produzir. Isso já nos dá a dica de como trabalhar.
Antes de ir para uma produção de texto, a gente precisa trabalhar muito bem o texto, a leitura, o gênero textual. Nós temos uma cultura escolar de dar texto, interpretação, texto, interpretação, texto, interpretação. Texto localiza informações no texto. Texto localiza informações no texto. Acontece que quando a gente trabalha um gênero textual, a gente precisa fazer uma análise não só do que diz o texto, mas do que é o texto. A intenção que ele foi escrito, por quem ele foi escrito e para quê, né? A estrutura dele, que tem muito a ver com a finalidade dele também. E assim a gente vai trabalhar com a criança. Quando você vai lá e diz para sua criança que é para ela escrever uma carta e que a carta tem que ter um vocativo, tem que ter um texto, tem que ter uma despedida, uma saudação e uma assinatura. Para sua criança isso é extremamente abstrato. Agora, se você pega a sua criança e expõe ela diversas cartas, eu gosto de fazer oficina de leitura. Todo mundo lendo carta. Agora vamos ver o que essas cartas têm em comum? Começa igual, termina igual, tem assinatura, o meu tem um beijo, o dela tem um abraço, então uma saudação, o dela tem respeitosamente. Então, a gente vai levando a criança a perceber essa estrutura, né? Então, vamos começar nos passos práticos. Primeiro, faça uma oficina de leitura. Nessa oficina de leitura, o que você precisa fazer? A interpretação do texto, a estrutura do texto, o que várias cartas têm em comum, o que varia de uma carta para outra. Beleza? Faz um jogo, faz uma brincadeira, troca carta, monta carta, desmonta carta, e aí você faz aquela oficina, aquela atividade bem dinâmica. Segundo passo, vários exemplos. Não é dar uma carta para a criança ler, 2 cartas para a criança ler. Leve para a sala várias cartas e deixe que elas leiam, deixe que elas comparem, estimule ali um jogo, uma brincadeira. Vários exemplos. Isso é importante. A criança aprende muito por imitação. A criança aprende muito por imitação. Então, ela leu a carta, ela leu outra carta, ela leu outra carta. Aí, quando ela for fazer um texto, ela já tem uma noção ali, ela já dá conta de imitar um pouquinho aquilo ali. Só que não pode ficar nisso. Então, o terceiro passo é a sistematização. O que é a sistematização? É a gente pegar, não é a gente, professora, passar no quadro como é uma carta, como uma carta tem que ser. É a gente ir lá no quadro e dizer, carta. Pessoal, o que vocês viram nessas cartas? Como que é feita uma carta? E aí eles vão dizer, lá em cima tem o nome da pessoa que eu estou querendo mandar a carta. Aí você vai escrever lá e vai falar, isso aqui chama vocativo. Depois tem assim, eu contando a história da minha viagem, a outra tá contando a notícia da avó dela, o outro tá... Então, aqui é o corpo da carta, aqui é a mensagem que a carta vai, né? Depois tem beijo, abraço, respeitosamente, carinhosamente, não sei o quê. Isso aqui é uma saudação. E no final, o que é que precisou ter? Uma assinatura. Então, você vai anotar esses pontos. Anotar pontos que a criança já tem uma... Não é mais abstrato para ela, já tem uma materialidade para ela, ela viu aquilo antes, ela viu vários exemplos. Então, a sistematização. Aí, você já está pronto para propor para sua criança uma produção de texto, né? Você fez uma oficina do gênero que você vai trabalhar, você deu vários exemplos para as crianças, você sistematizou com as crianças, anotou as características que elas observaram, agora você vai propor a produção de texto. Propôs a produção de texto, as crianças escreveram, você vai recolher? Não, peraí. Aí, nós vamos fazer o checklist. Quarto passo é o checklist. O que é o checklist? É a criança voltar na sistematização e conferir se tudo que está escrito ali tem no texto dela. Não vale marcar xizinho no checklist ou sim e não no checklist. Sabe por quê? Porque ela vai marcar sim para tudo. Então, o que é que tem que fazer? Marcador de texto, legenda.
Então, ó, vocativo vai ser uma cor, o texto vai ser outra cor, o corpo da carta vai ser outra cor, a saudação vai ser outra cor, a assinatura vai ser outra cor, a data vai ser outra cor. E aí você vai fazer lá na sua sistematização uma legenda e lá no texto a criança vai marcar. A data é amarela. Então, onde que tá a data? A data tá aqui, local e data, marquei de amarelo. Vocativo é rosa. Eu vou lá no vocativo e vou marcar. O texto, aí eu vou marcar o texto todo de verde. Aí depois a saudação é azul, eu vou marcar de azul. Aí a criança fez aquilo, ela vai reler o texto dela para ver se está fazendo sentido e reescrever para te entregar. Aí você não vai chorar na hora de fazer a sua correção. Aí você vai, né, vai corrigir uma ortografia, vai mostrar para ela que aquilo ali podia ser melhor, uma repetição, alguma coisa assim, mas a estrutura do texto, ela vai ter mais condição de fazer melhor. Então, recapitulando, a gente ensina a produção de texto de acordo com os gêneros textuais que a gente trabalhou. O eixo de escrita, de produção de texto, ele repete o eixo de leitura. Como eu faço isso? Oficina de leitura, vários exemplos do gênero, sistematização, depois da produção, checklist reescrita antes de entregar para o professor. Ludmila, tô achando isso tão complexo. Isso tudo que eu falei aqui é muito bom do 3º ao 5º ano. 1º e 2º ano tem que fazer produção de texto? Tem, sim. Mas eles não são alfabetizados? Acho isso um absurdo? Não tem nada de absurdo e eu vou falar disso no outro vídeo, tá bom? Porque senão esse aqui vai ficar extenso demais, longo demais. Mas a gente fala disso num próximo vídeo, a produção de texto no 1º e no 2º ano. Eu espero que essas dicas te ajudem seus alunos, porque escrever é muito importante, saber escrever bem um texto, se comunicar é extremamente importante na nossa vida. Um grande beijo e até a próxima!